E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de cortes, né? Ainda na nossa revisão de conteúdo. Falamos na aula passada sobre projeto arquitetônico e sobre planta baixa. E aí que vocês lembram que a planta baixa é um dos produtos gerados no projeto arquitetônico, né? E os cortes também é um produto gerado no projeto arquitetônico. Então, vamos falar de cortes hoje, vamos saber da sua importância, como desenhar um corte, quais são os elementos prioritários aí no desenvolvimento de um corte, tá bom? O que é esse corte, certo? Então, não sai daí, fica comigo, não me abandona. Então, resumo aqui da nossa aula hoje, vamos falar de aspectos introdutórios e do corte. Então, gente, aprendemos na aula anterior, né, que existe uma sequência metodológica que auxilia aí o desenhista na construção da representação de um projeto arquitetônico. Inicialmente, começamos pela construção de plantas e agora vamos tratar dos cortes. Então, gente, o corte, segundo a NBR 6492 de 94, que é uma norma que trata de representação de projetos de arquitetura, ela diz que o corte é um plano secante, né, que divide a edificação em duas partes, tá? Seja no sentido longitudinal, que eu digo que é o sentido maior sentido, seja no sentido transversal, que para mim é o menor sentido. Os cortes, eles são representação aí de vistas ortográficas seccionais aí do tipo corte, né, que são obtidas quando a gente realmente passa por uma construção, esse plano de corte e essa projeção desse plano é a projeção vertical, certo? Normalmente ele é paralelo às paredes e aí nós retiramos, né, a parte frontal, mais um conjunto aí de informações escritas que o complementam, tá? Então os cortes, eles são aí elaborados para um esclarecimento de detalhes internos de elementos que se desenvolvem em altura. Lembrando, né, que na planta baixa nós tratamos dos elementos com relação ao comprimento e à largura. Então o corte é muito importante porque ele vai tratar dessas questões aí, desses elementos que se desenvolvem em altura e que não são devidamente esclarecidos na planta baixa, porque a planta baixa não trata da altura, só o corte e as fachadas vão tratar aí de altura, tá? Então temos aí dois cortes no mínimo, tá? E um tem que ser passando por alguma área molhada. Então, cozinha, banheiro, área de serviço, tudo isso tem que ser detalhado nesses desenhos aí conhecidos como corte. Então, basicamente, o objetivo do corte é esclarecer, né, esse esclarecimento de detalhes internos de elementos aí que se desenvolvem em altura. E aí, gente, o sentido de visualização do corte, ele deve ser indicado em planta baixa, né, bem como a sua localização. Então, aqui eu tenho, né, o meu plano, ó, que corta a minha edificação. O plano é vertical, diferente do plano que corta a planta baixa, que é um plano na horizontal, tá? Então, aqui eu tenho o meu plano vertical e aqui, ó, tem a indicação desse corte aqui, ó, tá? Esse corte está indicado aqui na planta baixa. E aqui eu tenho o meu corte longitudinal também, o plano, cortando a edificação, e também sendo colocado aqui na planta baixa, ó, o sentido da visualização. Então, essa seta indica que eu estou olhando para cá, né, para cima, né? Essa seta indica que eu estou olhando para lá, tá? Então, na planta baixa tem que vir o sentido de visualização do corte, e geralmente ele é com essa conformação aqui, tá? Com a seta indicando, no caso aqui, o transversal, que é o A, e aqui eu tenho o B que é o corte aqui, no caso, o longitudinal. A orientação dos cortes ela é feita na direção dos extremos mais significantes do espaço cortado. Não adianta nada eu colocar um corte, sei lá, voltado daqui para fora, olhando para fora, né? Então, esse corte ele tem que me trazer esclarecimentos internos de detalhes importantes, certo? Então, aqui eu tenho meu corte, a direção do corte para onde eu estou olhando, e aí eu estou aqui, ó, olhando nessa direção, tá? Aqui em preto, bem destacados, são os elementos que estão aí, que aparecem cortados.
E aí, continuando, né, aqui eu tenho aquele meu corte, né, olhando para cá nessa direção, percebam os elementos que estão aí bem destacados, né, aqui ele em perspectiva e aqui o desenho do corte de fato, né, e aí eu sempre coloco a direção do outro corte, tá, onde está pegando, no caso, o corte longitudinal, onde eu marco sempre o corte longitudinal no corte transversal e vice-versa, tá? Então, aqui o que é que a gente tem? Eu tenho o meu teto, né? No caso, a minha laje aqui cortada, o meu telhado cortado, as paredes cortadas aqui, eu tenho janelas em corte. Tudo que está lá atrás que não é cortado vai ser desenhado numa linha mais fina, quer dizer, seria aí uma linha em vista, né? Tá tudo em vista nesse espaço. Né? Aqui tem essa porta que também está em vista, certo? Então, lembrando, tudo que é cortado, sempre linha larga. O que será em vista, vai afastando e aí nós vamos colocando na linha média ou na linha fina. E sempre lembrando de marcar o corte aqui, o outro corte, no caso longitudinal, no corte transversal e vice-versa. Aqui eu tenho os elementos para completar esse corte, né? Então, quais são os elementos que estavam faltando naquele desenho e que agora estão aqui e completam esse corte? Então, vamos lá. Eu tenho as indicações de cotas de nível, que diferente das de planta baixa, né? Elas têm esse desenho, esse formato, tá? Eu tenho aqui as minhas cotas, né? Tanto cotas gerais quanto as cotas chamadas aí menores, certo? E aqui faltou o nome dos ambientes também, que deveria ter, tá bom? Então, cotas verticais e os níveis com os nomes dos ambientes. Lembrando que no meu corte não existe não se coloca aí cotas horizontais, certo? Só cotas verticais. Então, percebam que eu não estou cotando aqui, por exemplo, a distância dessa fundação para essa fundação, ok? Tudo que se refere a comprimento, né, vai ter que ser conferido ali na planta baixa, certo? E aí, aqui no caso do meu corte, só cotas verticais. E aqui eu vou agora para o corte longitudinal, né? Lembra que eu falei que corte longitudinal geralmente é o corte maior, né? Vai ser um corte aí, o comprimento dele é maior, certo? Então, a orientação do corte é feita na direção do extremo, mais uma vez, mais significante do espaço cortado, né? Por exemplo, aqui ele marcou olhando, ó, lá para fora, né? Então, não adianta nada, por exemplo, eu estar aqui no beiral, que é bem no extremo, né? E marcar um corte, porque eu não vou ter nenhum tipo de detalhamento mais expressivo, de detalhamento mais importante, certo? Então, aqui eu tenho o meu corte na vertical, com a indicação para onde eu estou olhando, então eu vou olhar para lá, no sentido, né? Se aqui tivesse um muro, seria no sentido do muro, sentido da lateral. E aqui está meu corte já desenhado, então, percebam as paredes cortadas, a minha laje, a conformação do meu telhado, as cotas e os meus níveis indicados aí, faltando apenas o nome dos ambientes, certo? Percebam que as áreas molhadas, elas também são desenhadas, né? Do mesmo jeito da planta baixa, que nós aí desenhávamos as cerâmicas, ou os revestimentos, enfim, o que vocês vão usar, que forem usar, aqui da mesma forma nós desenhamos. E também as peças hidráulicas também vamos desenhar, certo? Aqui eu tenho uma janela em vista, lembrem lá do desenho, né, que a gente mostrou lá na aula de planta baixa. E aí, finalizando. Então, isso aqui do telhado também é a parte de vista, perceba pela espessura das linhas, tá? Então, tudo que está sendo cortado é desenhado aqui bem mais largo. E tudo que é em vista vai ser desenhado aí com a linha menos larga, né? Uma linha média ou uma linha de fato fina, ok? Bom, aqui eu vou deixar alguns termos técnicos, né? Tendo em vista que nós temos aí o exercício de glossário visual, então tem alguns termos que eu gostaria que vocês pesquisassem para facilitar o entendimento desse palavreado que a gente tem utilizado aqui nas nossas aulas. Então, eu teria aqui a cumieira, o beiral, água, verga, vimos verga lá na aula de planta baixa, né? Peitoril, vimos peitoril também na aula de planta baixa, pé direito, e a parte do embasamento.
Então, pesquisem e coloquem lá no glossário visual a definição desses termos, bem com fotos, né? Com fotografias, com imagens, ok? Bom, e por que que eu marco o meu corte longitudinal no corte transversal? Porque essa marcação aqui, ó, me ajuda na definição do outro desenho, tá? Que no caso aqui é o corte longitudinal. Quando eu coloco um corte alinhado com outro corte, né, eu só preciso puxar essas linhas aqui na minha régua paralela, ou no caso de usar o AutoCAD, eu vou usar uma linha paralela, né, aqui, que liga esse ponto. Enfim, facilita muito para desenhar o corte longitudinal quando eu tenho uma marcação do meu corte longitudinal no corte transversal, desculpa, no corte transversal, certo? Então percebam aqui, ó, esses momentos de interseção coincidem igualzinho aqui, ó, tá? Essa linha aqui é justamente essa linha aqui debaixo do meu telhado, certo? E aqui o ápice do meu telhado, que aí no caso é a cumieira, né? Coincide aqui exatamente com a altura. Então essas alturas elas têm que conversar, elas têm que bater, tem que ser igual, tá certo? Então facilita muito colocar aí a marcação do meu corte longitudinal no transversal e do transversal no longitudinal, tá bom? Enfim, vice-versa. Então, gente, da mesma forma que nós, quando falamos em planta, dissemos o que é que a planta ela deve ter, né, de representação ali gráfica, de elementos que devem estar ali bem esclarecidos, né? O corte, da mesma forma, ela precisa ter ali algumas conformações e informações para que ele, de fato, seja um corte completo, um corte que elucide ali as dúvidas que, porventura, venham a acontecer na sua construção, certo? Então, o que é que o corte deve conter, né? Esse aqui é como se fosse um checklist, né? Então, quando a gente está quando está desenvolvendo nosso desenho de corte, nós precisamos aí ir quase que riscando cada item desse, e aí nosso desenho de corte ele vai estar completo, ele vai estar pronto, certo? Então, no item 1 aqui eu tenho simbologia de representação gráfica, conforme as prescritas na norma. Então, tem que ser um desenho que me mostre a altura, né? Que tem que ser um plano ali vertical, né? Um corte transversal, um corte longitudinal. As minhas paredes, elas têm que estar, as paredes cortadas, né? Tem que estar em linha larga, né? Os elementos que são em vista vão estar numa linha menos larga, uma linha média ou uma linha fina, enfim. Indicação de cotas verticais, lembrando mais uma vez que meu corte não tem cotas horizontais, né? Eu só tenho aqui, ó, minhas cotas verticais, tá? Indicação de cotas de nível acabado e em osso, se necessário. Então, aqui nesse projeto, eu tenho aqui a minha indicação de cotas de nível em nível acabado, tá? Caracterização dos elementos de projeto, então, questão de fechamentos externos e internos. Aqui percebam que eu tenho aqui a minha janela em vista, né? Se tivesse uma porta também em vista, estaria desenhada. Circulações verticais e horizontais, áreas de instalação técnica e de serviço. E a questão da cobertura telhado e se existir a captação de águas pluviais, tá? Denominação dos diversos compartimentos seccionados. Então, eu tenho que ter aqui, ó, percebam que eu tenho aqui suíte do casal, circulação, lavabo, calçada, tá? Então, esses nomes desses compartimentos, eles têm que estar no meu corte, tá? Junto com as cotas de nível. Marcação dos detalhes, caso existam. Então, teria aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui um detalhe desse telhado, né? Então, eu faria a marcação e aí isso seria desenhado e seria mostrado em outro desenho, né? Seria colocado em outra prancha, como nós chamamos. As escalas precisam aparecer. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma escala aqui embaixo, tá pequenininho, mas eu tenho escala e aí a escala que você vai estar usando no desenho, tá? Rotas gerais, desenhos de referência e o carimbo, né? Obviamente. E a marcação dos cortes transversais, dos cortes longitudinais e vice-versa. Então, percebam que eu tenho aqui, esse aqui é o corte transversal, no caso aqui é o meu corte AA, vamos dizer, e aqui percebam que eu tenho a marcação do meu corte BB no corte AA, porque esse aqui é o corte transversal, ou longitudinal sendo marcado no corte transversal, certo? Isso aqui, como eu já falei anteriormente, vai me ajudar
no desenho do corte longitudinal. Certo, gente? Ficou alguma dúvida? Deixem as dúvidas lá no nosso mural, né, da aula, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas, e também na nossa aula ao vivo, que acontece aí nas quartas-feiras. Certo? Aqui são minhas referências bibliográficas para essa aula, ok? E não esqueçam de entrar em contato sempre que precisarem. Então, aqui estão meus contatos dos meus e-mails e do meu Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.